Nós vamos estudar uma lição do livro Vozes do Grande Além, que vai nos ajudar, vai nos fazer refletir sobre Deus, o nosso Pai. E é da nossa irmã Espírito, né? Mei. Ela nos traz essa lembrança, esses ensinamentos tão preciosos que muitas vezes passam por nós esquecidos aqui na Terra. E ela nos diz, o texto da lição é: lembra-te de Deus. Foi numa reunião de 31 de março de 1956, com o Chico Xavier. E ela traz para nós: lembra-te de Deus para que não esqueça a tua alma no labirinto das sombras. Veja bem, né? Que a gente possa lembrar de Deus para não deixarmos a nossa alma no labirinto das sombras. Esquecidos, né, do nosso Pai, vamos criando pensamentos negativos, vamos nos deixando envolver por pensamentos sombrios. E ele continua nos dizendo: o Criador vive e palpita na criação que o reflete. Ela está dizendo que Deus, o nosso Pai, Ele palpita na criação que reflete. Se nós estivermos ligados a Deus, pensando nele, agindo, falando e sentindo com Deus, o nosso Pai, Ele está sendo refletido através de nós. Quando estiveres ferido pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus. Olha que recomendação. Quando estivermos feridos pelas dores, pelas dificuldades, pelo sofrimento, a recomendação de Mei é: lembra-te de Deus, que em muitas ocasiões socorre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Então vamos colocar para nós os momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade. É uma tempestade na nossa vida, né? Nós perdemos o rumo da vida. E aí ela nos convida: lembra-te de Deus nesse momento, porque Deus, Ele faz com que socorre a terra seca com nuvens tempestuosas, muitas vezes muita chuva, muito vento, e vem umedecer a terra, vem nos trazer paz, refrescar o nosso ar, né? E as tempestades da nossa vida também passam, como passa as nuvens tempestuosas no nosso planeta. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus, cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre, através da semente pura, em que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. Veja bem, para que a gente possa, né, lembrar de Deus nos momentos de que sentimos e temos a certeza de muitas coisas que acontecem e a gente leva para o lado da miséria, né, das dificuldades maiores, num sofrimento sem fim. E ela fala para a gente lembrar de Deus, porque Ele permanece incorruptível no fruto podre. É a criação de Deus, o fruto, né? Mesmo que nós sejamos espíritos, que venhamos assim desviando das leis de Deus por várias reencarnações, como viemos, né? Errando sempre nós deixamos muitas vezes de seguir, buscando facilidades, e saímos do caminho que Jesus nos ensinou. Mas Deus, mesmo vendo o nosso espírito ainda tão desviado das suas leis, tão desacreditado da sua presença junto conosco, o que nos acontece? Como o fruto podre, Ele está presente, renovando as nossas esperanças, renovando a nossa vida para que a gente possa viver, se renovar e viver.
sempre agradecidos a Deus. E Meimei continua dizendo: lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos, que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. Então, veja bem, a gente julga muito, olha assim, né? Já estamos julgando como fruto. Isso aí não serve para nada, está podre. Mas lá dentro tem a sementinha de Deus, porque foi Deus, o nosso Pai, quem criou os frutos e todos nós, todos os seres e todas as coisas aqui na terra. Então não tem como negarmos a presença dele dentro de nós, mesmo com todas as nossas imperfeições. E ela nos diz mais: tudo nos infinitos domínio do infinito universo é transformação incessante para a glória do bem. Então a gente pensa muitas vezes, né, que morremos, acabou, e é transformação. Aqui na terra só existe transformação do mal, do doente, do enfermo, do incompreensivo para a compreensão, para a saúde. Nós vamos transformando a nossa vida através das dificuldades que passamos, do sofrimento, da dor. A gente aprende grandes lições, a gente aprende a se aproximar de Deus, a confiar nele, a sentir a sua presença, né? Veja bem a oportunidade que temos quando adoecemos. E ela diz mais: em razão disso, o mal é sempre efêmero, nevoeiro na exaltação da eterna luz. E toda sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória no jogo das aparências. Então, não devemos, muitas vezes, olhar, julgar com a presença física de irmãos nossos, da vida, das coisas, né? Porque nós estamos apenas julgando com os olhos físicos. Nós não conhecemos profundamente quem somos, nem quem é os nossos irmãos. Estamos passando por dificuldade para que a gente cresça, para que a gente amadureça no campo espiritual e possamos ascender, né? Através de todas as dificuldades, nos aproximarmos do Pai. E ela nos diz que o nevoeiro, que permanece muitas vezes junto a nós, essa sombra, ela por mais dilatada, por maior que seja o momento de sombras aqui na Terra, ela no tempo e no espaço não passa de expressão transitória. Amanhã tudo se ilumina, né? Hoje eu estou com tanta dificuldade no entendimento, mas se eu me esforçar, amanhã eu terei condições de entender tudo aquilo que eu não entendia ontem ou em outra existência. Veja bem, nós temos muita oportunidade de melhorarmos, né? Não passa de um jogo de expressão transitória aqui na Terra. E só as aparências, mas o espírito, aquele fruto, aquela semente, todos nós temos dentro de nós, é a sementinha de Deus, que é o amor. Nós podemos desenvolver esse amor e não deixarmos acabar, apodrecer a nossa vida, desiludidos, sem esperança, desanimados, porque essa sementinha que é Deus, está dentro de cada um de nós. E ela nos diz mais: não reproves assim o solo estéril, pela carência que panteia, e nem condenes as vísceras cadavéricas pelo bafo que exalta. Olha só, e a gente condena, né? A gente passar perto de uma víscera cadavérica, a gente condena, nossa, né? E às vezes a gente está assim também, em certa condição espiritual, que o nosso perfume é insuportável aos outros. É o nosso cheiro, cada um de nós temos o nosso cheiro, o nosso perfume. E quando aproximamos um do outro,
todo mundo sente através do que exala, do que sai de nós. Desse magnetismo que todos temos dentro de nós, exala e atinge o outro. Pode ser um magnetismo que acolhe, que ajuda, e pode ser, como nos diz aqui a lição, né? Essas vísceras cadavéricas, pelo bafo que exala. Exalamos também de nós. Não precisamos só desencarnar, mas o que falamos, o que sentimos, que temos guardado no nosso coração, ele exala, ele atinge o outro, ele vai em busca do outro, tanto para ajudar, como, né, com o desconhecimento, não ajudamos o outro. E ela diz assim, porque amanhã, hoje, né, aquela víscera está podre, está mal cheirosa, mas amanhã a bondade de Deus pode reunir e outro com ela, edificando um berço de lírios, veja bem, né? Porque ela vai servir de adubo. Vamos usar numa planta e ela vai transformar em adubo e vamos criar um berço de lírio. Se nós também sabemos que somos espíritos ainda muito endividados aqui na Terra. É como Jesus disse, ele nunca mentiu para nós. Ele disse que aqui na Terra não tem nenhum espírito bom. Nós estamos tentando fazer alguma coisa, modificar alguma coisa em nós, renunciar ao mal, né? Mas não somos bons. Então ele está dizendo, porque amanhã pode surgir um berço de lírio e a gente usar aquelas vísceras cadavéricas que estão com mau cheiro para adubar uma terra e dar uma flor tão bonita, né? Quem sabe, em outra encarnação, nós podemos vir renovados e ser esse lírio na vida nossa e de todos os nossos irmãos. Não te antecipe a justiça do Pai Celeste quando fores incomodado. Às vezes, quando a gente é incomodado, a gente quer antecipar, né, a justiça de Deus. A gente quer fazer justiça. Nós queremos agir, falar, pensar, julgar, né, com a nossa visão, que ainda é apenas aos olhos físicos nossos. Não te antecipe a justiça do Pai Celeste quando fores incomodado, porque o Pai Celeste sabe distribuir o pão e a corrigenda com os filhos que lhe constituem o patrimônio de excelso amor. Então, não vamos querer ser justos, justiçar o outro, porque ele errou, porque ele criticou, porque ele abandonou as tarefas. Não, porque Deus saberá dar, né, a ele o pão, ele distribui igual para todos nós, o pão ou a corrigenda. E aí vamos aprendendo, né? E sempre ele usa, o nosso Pai Celestial, o patrimônio do amor, sempre com amor. Ainda mesmo diante do inferno que nós criamos, na consciência, com os nossos erros deliberados, ele bondoso a expressar-se com o seu divino devotamento, transformando-o em lixívias, que nos sane as mazelas da alma. Veja bem a bondade, né, de Deus. Porque a gente diz assim, tem um lugar do céu e um lugar onde fica o inferno? Não existe, porque a nossa irmã Meimei está nos dizendo aqui, que mesmo que estivermos diante do inferno que nós criamos na consciência com os nossos erros deliberados, ele, o bondoso, a expressar-se com o seu divino devotamento, transformando-nos em lixívia, quer dizer, em energias renovadoras, né? Lixívia pode ser entendido como uma quiboa, que clareia, que limpa, que tira o mau cheiro, né? E ele nos traz também como renovação, uma energia renovadora. E a gente pode mudar a nossa vida. Então, o nosso Pai acredita em nós, sabe das nossas dificuldades, mas tem certeza que o momento chegará
que a gente irá buscá-lo, né? Estar na sua presença e vivermos nessa certeza que Ele está conosco, fazer essa renovação, essa limpeza do nosso sentimento, das nossas palavras, do nosso pensamento, para que a gente possa purificar, e as nossas energias renovadas vão nos ajudar e vão ajudar a todos. E a irmã Meimei continua dizendo, trabalha ajudando sempre, na certeza de que Deus sustenta a vida, para que a vida se aprimore. Né? Nosso Pai não quer o nosso estacionamento aqui na terra. Ele pede que a gente trabalhe, ajudando para que recebamos também a sua ajuda, porque Ele sustenta a nossa vida. É Deus, o nosso Pai, que nos sustenta aqui na terra, né? E aí nós vamos sempre nos aprimorando, sempre nos renovando. Assim sendo, no princípio de cada dia, olha que conselho importante. Assim sendo, no princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, fase da oração, a nota inicial de teu passo primeiro. Na tua tarefa nova, fase a tua oração, como nota inicial de teu passo primeiro, para que não falte, olha só, a inspiração do céu em toda a medida justa. Que nós possamos fazer em todas as nossas tarefas, no campo material, no campo espiritual, que a gente faça uma oração pedindo a Jesus, não que afaste a gente do sofrimento, da dor, não, mas que a gente se esclareça e que a gente possa receber inspiração do céu é inspiração dos nossos benfeitores, de Jesus, para que nós possamos, né, com certeza, cumprir todas as nossas tarefas aqui na terra com justiça, sermos justos conosco mesmo. E aí ela fala ainda, quando fadigado, seja Deus teu descanso. Quando fadigado, seja Deus o teu descanso. Quando aflito, seja Deus o teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Uma bênção, né? É uma prece que a gente deve fazer sempre na nossa vida. E ela termina dizendo assim, quando em desalento, seja Deus a tua fé. Quando a gente está desalentado, sem rumo, sem saber o que fazer da nossa vida, ou de alguém que nos busca, né, para ajudar, que seja Deus a nossa fé. Ter fé em Deus, que tudo se resolve. Ergue diariamente um templo vivo de amor a Deus no teu espírito. Não é um templo de pedra. Um templo vivo de Deus, esse templo de amor no nosso espírito, e rende-lhe pleito incessante através do serviço ao próximo. Não em nosso benefício só, que a gente possa manter o nosso espírito ligado a Deus, rendendo pleito incessante, trabalho incessante, através do serviço ao próximo nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para o cismo, para crescermos, para subirmos até Deus, a Jesus e os nossos benfeitores, lembremos-nos de Deus, para que não estejamos esquecidos de nós. Veja bem, lembremos de Deus em todas as dificuldades nossas, para que nunca estejamos esquecidos de nós mesmos. Porque Ele está dentro de nós. Que possamos, né, nos corrigir, buscar esses ensinamentos na vivência do nosso dia a dia. E no Evangelho, Fonte Viva, nós vamos também estudar uma lição que vai nos trazer lições preciosas como essa em sequência, para que a gente possa colocar mais conteúdo na nossa consciência, diante de Deus. E sabe quem está falando conosco? Jesus. Mateus, quem anotou, capítulo 6, versículo 9. E ele diz assim, é o nosso Pai. Deus não é o que imaginamos, tão distante, tão assim iluminado que esqueceu da gente aqui na terra. Deus é o nosso Pai. E Emmanuel continua dizendo,
Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não há motivo para a gente estar discutindo sobre Deus. Quem é Ele, como que Ele é, onde que Ele está. Nós sabemos que Jesus falou que Ele está dentro de nós. Então, Emmanuel vai falar: não indagas acerca da natureza do eterno, que é Deus. Não devemos ficar indagando, né? Sobre a natureza, como Ele é, a natureza de Deus. Não pergunte onde Ele mora. Onde que mora Deus? Lá nas alturas? Qual será o orbe em que Deus, o nosso Pai, habita, bem elevado? E a gente começa a criar, né, esse pensamento. Não pergunte onde Deus mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente, olha o conselho de Jesus, que a gente possa chamar Deus simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e da prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. Essa posição tem que ser a nossa, né? Nos momentos de trabalho, como estamos de prece, como nos encontramos aqui, é um trabalho em prece, de alegria, de sofrimento. Muitos aqui estão sofrendo pelo sofrimento de outrem, né? De amigos, de familiares, nosso mesmo, né? De irmãos desencarnados. Então, viemos buscar essa ajuda. Então, no instante de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso, confiante. Temos que ter confiança. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Esse é o padrão nosso, que devemos manter na nossa vida, aqui, como encarnado aqui na Terra. É Jesus quem passou esse padrão para nós. Nem pesquisas indébitas, vamos pesquisar, né, quem é Deus. Nem inquirição precipitada, nem exigências descabidas, nem definições desrespeitosas. Olha só. Quando orares, procura a câmera secreta da sua consciência. Olha só. E confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Busquemos, né, conectar com Deus na nossa câmera mental, no nosso pensamento. E vamos nos afinar com Ele, como se for para nós a nossa consciência é a câmera secreta. Ninguém adentra a essa câmera secreta que é o nosso pensamento. É a nossa consciência. E confia a Deus como nosso Pai Celestial. Mas Jesus diz ainda: ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados. E a Ele nos rendamos lealmente. Porque muitas vezes a gente faz um pedido, tem um desejo, mas quando aquele desejo, aquele pedido não acontece, a gente fica meio que revoltado. Deus não me ouviu, né? Então, busquemos a Deus com sinceridade e com fidelidade, na condição de filhos necessitados. A Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. A gente se questiona, né? Como será Deus? Será que Ele é um foco, né, de luz? Ou será que Ele é um gerador de mundos e de vidas aqui na Terra? Na Terra e em todos os planetas, né? Não possuímos ainda, olha só que recomendação, não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza de Deus. Ainda não temos essa capacidade mental, espiritual, de analisarmos Deus. Vamos ter Deus como Jesus nos recomenda, o nosso Pai Celestial, né? Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas
trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Isso é importante, né? Sentir a presença de Deus, que é o amor. Não temos condições de analisar como é Deus. Se é uma fonte de energia, se é um foco gerador de mundos, irradiando vidas aqui na Terra, não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza de Deus, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor de Deus nas nossas vidas. Termina Emmanuel dizendo: procuremos assim o nosso Pai acima de tudo. Deus, o nosso Pai, é acima de tudo e de todos aqui na Terra. E Deus, nosso Pai, nos escutará. Veja bem, simples, né? Só que temos que ser sinceros e fiéis. Temos que ser filhos que rendamos lealmente graças, agradecido a Deus por sermos filho dele aqui na terra, que ele não nos abandona. Que Jesus nos ajude a sempre relembrar a nossa conduta de filho de Deus aqui na terra, como ele nos trouxe todo o recado necessário para estarmos ligados a Deus. Se estamos desligados, sofremos as dificuldades, mas lembrar sempre que Deus é o nosso Pai e que Ele está conosco, que estejamos com Ele. É o que pedimos a Jesus, que nos ajude a estar com o nosso Pai Celestial, todos os dias, todas as horas das nossas vidas e principalmente nesse momento em que nos dedicamos às tarefas de trabalho em prece a Deus. Que assim seja.